Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 5, para a base da nossa meditação. E diz essas palavras: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade e suportando uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito e pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, e também, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Amém? Podeis assentar. Meus amados, hoje é comemorado pela cristandade no Brasil e possível no mundo, quase que no mundo inteiro, com exceção de alguns países como árabes, que eles não creem em Cristo como Salvador e não conhecem, também não comemoram esta data do nascimento. Os muçulmanos, eles ignoram, mas os cristãos, isto é, aqueles que creem ou creram em Cristo como Salvador das suas vidas, então os cristãos, todo aquele que confessa o nome de Cristo é tido como cristão. Então esses, hoje neste dia, eles estão comemorando esta data das mais importantes que podemos assim dizer relacionado com a Bíblia e com o futuro do homem, com a vida do ser humano. Hoje é uma data mais importante, poderíamos até dizer, quando comemora-se o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 25 de dezembro é comemorado então pelos cristãos essa data. E os judeus, eles comemoram em outra data. Quer dizer, não todos, alguns deles. O Natal para eles, então, ou seja, o início do ano, e essa data que nós comemoramos em 25 de dezembro, para eles é lá em abril. Sabiam disso? Você sabia? Então tem alguns que sabiam. Então por isso que é bom sempre a gente ler história, ler alguma coisa a mais do que a Bíblia, para ficar sabendo. Então eles vão comemorar essa data no mês de abril, e nós comemoramos em dezembro. Então vocês vejam a disparidade. Os judeus comemoram em abril. Não vamos tecer nenhum comentário sobre isto, porque eu não quero tomar tempo assim, visto que são 8 e quase 20, 8 e 18, por aí assim. Então nós queremos aproveitar um bom tempo, visto que vocês vieram na casa de Deus, e graças a Deus que vocês vieram. E eu glorifico a Deus pelos irmãos que aí estão, que mesmo com o frio, com a intempérie, né, e que nós estamos vendo, então, mas vocês vieram para a casa de Deus. Logicamente vocês vieram oferecer um culto a Deus nesta noite, e
Isso também significa um sacrifício. E a Bíblia manda apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo e ainda santo e ainda agradável a Deus. Que maneira que você vai apresentar esse sacrifício? É sacrificando o teu corpo, que você ainda não saiu, o teu espírito não saiu do corpo, está vivendo nesse corpo, e você veio oferecer esse sacrifício. São Paulo disse que é para nós oferecer os nossos corpos em sacrifício. E quem não quiser sacrificar o corpo, não pode oferecer a Deus o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Santo significa separado do mundo, do mal, diríamos da incredulidade, diríamos de tantas outras demais coisas, que é uma série de coisas que se unem a essa, e que então o homem, a mulher, o moço, a moça, esse povo de Deus estão separados dessas coisas do mundo. Então são santos, e os nossos corpos então têm que ser oferecidos como sacrifício vivo e santo, e depois agradável a Deus, quer dizer que venha agradar a Ele. E Deus se agrada do seu povo. Está escrito em um texto na Bíblia que Deus se agrada do seu povo. Quando assim procedemos com Ele, Ele se agrada do seu povo. Pois nesta noite o assunto é falar sobre a fé. Falar sobre a fé é coisa importante, porque a fé, a Bíblia diz que não é de todos, mas aquele que tem fé pode saber que este será vencedor. E o apóstolo Judas disse assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Está escrito: esta é a vitória que vence o mundo. Em outras palavras, vence a prova, vence a tribulação, vence as provas, vence a luta, vence a batalha, vence a guerra. Porque nós estamos em um campo de batalha, e esta é a vitória que vence. Qual é a vitória que vence? A nossa fé. Bem-aventurado é a irmã e o irmão que tem fé para servir a Deus, e que mesmo na hora da dificuldade, na hora da diversidade, como disse o salmista no capítulo 27, versículos, não lembro mais, mas do 4 em diante, mesmo no dia da adversidade, então a pessoa tem fé para servir a Deus. É como disse Jó, né? Ainda que o meu corpo, a minha carne, a minha vida, ela seja espolhada, mas ainda em minha carne verei a Deus, e verei eu mesmo e não outro, mas eu verei a Deus, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isso é ter fé. Era uma profecia a respeito de Jesus Cristo, que haveria de nascer na face da terra. O Redentor dele quem era? O Redentor que o patriarca da fé aqui, chamado Jó, estava se referindo, é o nosso Redentor. Quem é o teu Redentor? Quem é o teu Redentor? Pode dizer o nome do teu Redentor? Porque eu digo o nome do meu Redentor. E hoje comemora-se o nascimento dele, aleluia, pela cristandade aqui na face da terra. E o nome do Redentor de Jó e o meu, que também é o teu, chama-se Jesus, nosso Salvador.
E ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jesus não tinha nascido ainda. A profecia de Jó ele foi contemporâneo de Abraão. Jó, ele viveu mais ou menos na época em que viveu Abraão, ou nos dias de Jacó. Ele viveu ali mais ou menos naquela idade, naquela época, que, segundo a revista, alguns historiadores dizem que foi 2500 anos antes do nascimento de Cristo. Então foi muito antes de qualquer um outro profeta profetizar, né, o nascimento de Jesus, com exceção do livro de Gênesis, no capítulo 3, e o versículo 15, que diz: da semente da mulher levantarei um que esmagará a cabeça da serpente. E quem é esse da semente da mulher que Deus ia levantar um que ia esmagar a cabeça da serpente? Chama-se Jesus Cristo, nosso Salvador. Porque a serpente enganou a Eva, e a Eva desobedeceu, e o Adão, juntamente com a Eva, desobedeceu a Deus, e o pecado entrou no mundo. Mas Deus não deixa nada sem solução. Deus não deixou a sua criatura, os seus filhos, à mercê da sorte. Ele providenciou um Salvador. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Mas para nós, aleluia, acreditar em tudo isso é preciso ter fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível. Para esta ala aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta outra ala aqui, sem fé é impossível agradar a Deus. E nesta outra ala, sem fé é impossível agradar a Deus. Diz em Hebreus 11, versículo 6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador de todo aquele que busca. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus amados, nós não podemos viver sem a fé, nem podemos servir a Deus sem a fé. Não podemos. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer por fé. Porque aquilo que não é feito pela fé, aquilo que não é de fé, é o quê? É pecado. Você veio cultuar a Deus, veio pela fé. Você canta um hino para Deus, cante pela fé. Você contribui com a tua oferta e paga o teu dízimo na casa de Deus, faça pela fé. Tem gente que não tem fé para contribuir, sendo que as contribuições são coisas fundamentais para a sobrevivência da casa de Deus e manutenção da casa de Deus. Mas tem gente que nunca abre a mão para dar, nem às vezes nem oferta. Quanto mais você falar para ele, você paga o dízimo, porque alguém diz assim, dar o dízimo. Ninguém está dando nada para Deus, está pagando porque é uma dívida, porque o dízimo é de Deus. E aquele que gastar o dízimo está gastando aquilo que não é dele, está fazendo uma apropriação indébita e gastando aquilo que não é dele. Então, mas se trazemos o dízimo, trazemos através da fé. É isso, irmão José Denis? Você traz o teu dízimo, traz através da fé.
Os jovens pensam assim: não, mas eu acho que eu não preciso pagar o dízimo, eu não sou casado, eu ainda não fui convidado para ser obreiro na casa de Deus. Todos têm obrigação de trazer o dízimo, todos. Nos dias do povo Israel, a Bíblia dizia a seguinte frase: ninguém apareça vazio perante o Senhor. Ninguém apareça vazio, isto é, com as mãos vazias na casa de Deus, com as mãos vazias. Tinha aqueles que, além de trazer o dízimo, ainda davam uma oferta. Na época da colheita, davam uma grande oferta ainda de cereais lá no templo, que era mantimento para os sacerdotes, para os levitas, que eles não plantavam lavoura, não semeavam sementeiras no campo e não podiam lavrar, porque o ofício deles era dentro da casa de Deus, lá no templo, era lá, o trabalho deles era lá, era ministrar lá no templo. Então eles comiam do que se levava, do que era sagrado, que se levava lá para o templo. E toda a oferta que se levava para lá, os dízimos, tudo era sagrado, era de Deus. Então os sacerdotes se alimentavam daquilo que era levado para o templo, os ministros daquela época. Veja bem, mas se não tivesse fé o povo, será que levariam? Não levariam, mas como eles tinham fé, eles levaram tanto mantimento e levaram tanta coisa também para a construção do templo, que careceu Moisés fazer uma pregação no meio do povo. Disse: agora chega, já tem um montão aí que nós não vencemos nem contar. Por que eles fizeram isso? Porque creram, porque tinham fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Não sei por que estou falando em fé hoje, porque de repente deveria de falar sobre o nascimento de Jesus, mas do nascimento de Jesus vocês estão ouvindo pelo rádio, já ouviram sábado, né? E quem sabe domingo também, né? E etc. Então, hoje veio então no meu coração falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se espera. Saiba que pela fé, se você trouxer o teu dízimo, trouxer a tua oferta pela fé, você ainda não viu a recompensa, mas você espera que ela vai chegar, a tua recompensa. Pois bem, nós gostaríamos de ler, de continuar lendo, porque a fé, vamos voltar um pouquinho, recapitular um pouquinho aqui, no capítulo 4 de Efésios. Então diz aqui: rogo, pois eu, o preso do Senhor, eu, Paulo, preso do Senhor, que andes como é digno da vocação que foste chamado. Então você ande como digno daquela vocação que você foi chamado. Se foi vocacionado por Deus, você teve uma chamada de Deus para a salvação, então é para andar dignamente agora. Digno quer dizer condizente, conforme a vocação que você teve, a chamada que você teve. Digno quer dizer isso, condizente. E veja bem, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando um ao outro em amor. Há condições de suportar um ao outro quando alguém recebe às vezes uma palavra, às vezes meio dura até. Eu já cansei de receber palavras duras. E há condição de suportar através da fé e através do amor que Cristo colocou em nossos corações. Pelo Espírito Santo nós suportamos um ao outro. Eu já ouvi muitas palavrinhas desagradáveis nesse ouvido aqui,
às vezes de membro da igreja, filhos na fé. Já ouvi de obreiros de púlpito, de obreiros de ministério, eu já vi palavra desagradável no meu ouvido que ele falou para mim. O cara está arraigado em Cristo e arraigado no amor, para a gente não revidar, não retribuir conforme a maneira que ele procedeu com a gente. Então, fechar a boca é a melhor coisa. Fechar a boca, ficar como uma ovelha muda diante do tosqueador, é a melhor coisa. Foi o que eu fiz para vencer, suportar e depois perdoar ele na oração, sem que ele viesse pedir perdão para mim. Esse não é fácil. Você está orando e dizer: Senhor, perdoe aquela ofensa que aquele irmão me ofendeu, me magoou, me disse palavrões da qual eu não merecia. Tu conhece a minha consciência, sabe do meu coração que nunca eu procedi de maneira escandalosa de qualquer forma, mas começar a confessar para Deus e dizer: Senhor, perdoe aquele irmão. Fale na consciência dele que ele se arrependa disso e perdoe ele. Não é fácil fazer essa oração, mas eu já fiz a oração. Jesus também dizia lá na cruz do Calvário: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Tinham crucificado o Cristo na cruz, tinham pregado suas mãos e pés lá na cruz, e ele estava ali sofrendo tamanha dor, horrenda dor, cruelmente, inocente, e ele estava pagando um preço dos nossos pecados, e ele sofreu tudo isso. E ainda dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Porque eles não sabiam que estavam crucificando Jesus. Para eles estavam crucificando um embusteiro. Vocês já leram na Bíblia que eles disseram: aquele embusteiro não venha, né, outra vez querer enganar o povo aí, etc. Fizeram muita censura. Pois bem, vamos falar um pouquinho sobre a fé. E há um só corpo, um só Espírito, como fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor e uma só fé. Para a salvação não tem duas fés. Para a salvação só tem uma fé. Fé genuína, fé sem sombra de dúvida, fé que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Fé que um dia Jesus arrebata a igreja e nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Fé que o nosso nome está registrado no livro da vida do Cordeiro. Fé que ele veio para, nesta terra, pagar o preço da sua igreja, da sua noiva, dos seus santos que hoje são. Naquele tempo nós não era, tempo da nossa incredulidade, mas hoje fomos escolhidos, fomos eleitos, fomos chamados, fomos vocacionados nesta fé. Aleluia! E esta é a vitória que vence o mundo. Por esta fé nós vencemos, nós batalhamos, nós lutamos, nós guerreamos. Nós dizemos não para o mundo, não para o diabo, e sim para Jesus. Através desta fé, nós sofremos às vezes escárnio, censura, mentira contra a nossa vida, calúnia. Eu já sofri calúnia,
que foi o caso que eu estava contando há pouco instante. Pois é, mas através da fé nós suportamos tudo, aleluia, sabendo que um dia nós receberemos a nossa recompensa no reino celestial. E quem tem fé para isto, pode dizer como disse Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se não guardar a fé, ela se some também, viu? Como é que está a tua fé? Como é que está a tua fé? Temos 35 minutos para nós meditar. Como é que está a tua fé? Ela existe ou ela já desapareceu? Ela está viva ou ela está meio morta? Ela está genuína ou ela está balanceando, como dizem por aí? Aquele que está, aleluia, firme no Senhor, firme na fé, aleluia, guardou a fé, ele tem a fé como um escudo da sua vida, como disse Paulo, tomando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando alguém tem a fé e tomou a fé como escudo e se esconde através desta fé, aleluia, todos os dardos do maligno que for atirado por lado dele vai cair por terra, porque a fé rebate e apaga o dardo inflamado do maligno, e não acende na vida dele, e não queima a vida dele, e não mancha a vestidura dele. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Mas será que não é perigoso nós sermos às vezes abalados na fé e sucumbidos na fé, naufragado na fé? Será que não é perigoso? 1 Timóteo 1, 18 e 19. Depois outro irmão vai ler mais para frente, eu vou citar o versículo para ler. Quem vai ler? 1 Timóteo 1, 18 e 19, por favor. Obrigado. Então eu fiz uma pergunta de início: será que não é perigoso a pessoa naufragar na fé? Hein? Desvanecer na fé? O que é desvanecer, irmão Ayrton? Desvanecer, perder a força, perder a energia, perder a aptidão, isso significa desvanecer. E por que não dizer perder o rumo? Perder o rumo, porque nós somos que nem um navio que estamos em alto mar, e estamos aí, batalhando contra as ondas que vêm de nosso encontro. E a palavra naufragar significa desvanecer, desviar da fé. Desviar da fé. O naufrágio significa afundar, submergir, ir ao fundo, ir a pique, perecer, ir ao fundo, morrer, sucumbir. Tudo isso quer dizer naufrágio. Será que alguém não tem naufragado na fé? Está aí uma pergunta. Está aí uma pergunta para você.
Está aí uma pergunta para nós se cuidar, para nós se despertar, para nós vigiar, para nós se esforçar, para nós nunca vir naufragar na fé, se desviar da fé, perder o rumo na fé, perder a fé, mas guardar a fé, como disse Paulo, 2 Timóteo 4, 7 e 8, né? Guardei a fé. E com esta fé que você recebeu do Senhor Jesus, porque a fé vem por Ele, a fé não é da própria pessoa, a fé brota no coração, através do próprio Deus, do próprio Espírito de Deus. A fé é por Ele, e a fé também, ela nasce na vida da pessoa através de ouvir o que? A palavra ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, então que essa fé venha crescer. E crescer significa acrescentar, aumentar, e por que não dizer multiplicar? Esse é o objetivo de a fé adentrar o coração do crente, do cristão. Agora, para que ela permaneça ali, tem que ter bastante cuidado, tem que ter disposição para segurar ela, não perder ela, guardar ela, fazer dela o teu escudo. Mas que discurso é esse, pastor? Estamos falando sobre o teor da fé. E sendo que sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível servir a Ele. Sem fé é impossível, mas é impossível mesmo. Servir a Deus sem fé? Quem vai servir a Deus sem fé? Sendo que a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Como é que a pessoa vai crer se não tiver fé? Creia que Ele existe, é o primeiro passo. A Bíblia fala de homens que viveram pela fé. Noé viveu pela fé, Abraão viveu pela fé, Enoque viveu pela fé, Moisés, José viveu pela fé, Jacó, e muitos outros, como Daniel. Como fez menção de Raabe. Toda essa gente viveram pela fé e serviram a Deus pela fé. Sabe por que eles passaram o sangue na verga da porta naquele dia quando mataram o cordeiro e apararam o sangue numa bacia e colocaram o sangue na verga da porta? Se eles não acreditassem na mensagem que Moisés entregou a eles, eles não iriam fazer isso. Eles só fizeram porque acreditaram, tiveram fé. E todo aquele que fez foi livre da morte. E aquele que não fez, pereceu na morte. O primogênito da sua casa morreu naquela noite. Justamente o povo egípcio, que não acreditavam naquilo que Moisés ensinava, pereceu um de cada casa naquela noite. Mas lá nos filhos de Israel, que pela fé
Mataram o cordeiro conforme foi ordenado. Moisés deu a determinação. E comeram a Páscoa pela fé. E molharam o sangue naquele sopo e esfregaram, tingiram a verga da porta e ficaram do lado de dentro da casa. Não puderam sair do lado de fora, tinha que ficar do lado de dentro, porque esta era a ordem: ninguém saia fora da casa. Fizeram pela fé, então foram salvos, foram guardados, foram protegidos, e não houve morte naquela casa. Diz um historiador que uma menina, assim, pequena ainda, quando foi lá por volta das 11 horas, 11h30 da noite, ela lembrou-se da mensagem e disse: pai, o senhor já pôs o sangue na verga da porta? O pai disse: eu creio que sim. Arrumando os utensílios para saírem daquela madrugada, para saírem de viagem a caminho do deserto, eu creio que já pus, mas deixa eu dar uma olhada. Foi lá dar uma olhada, não tinha sangue. Ela correu para o seu pai e disse: pai, não tem sangue na verga da porta. E ela era a primogênita da casa. Certamente ela pagaria com a vida aquela desobediência. Se pai, providencia o sangue, pai. E aquele homem saiu para um lado e para outro procurando onde é que estava a bacia do sangue, até que encontrou a bacia do sangue. Pegou lá o isopo e foi esfregar na verga da porta. Quando ele terminou, diz o historiador que faltava 5 minutos para meia-noite. Mas estava salvo. Não haveria praga de morte naquela casa, porque ainda antes de passar o anjo da destruição, o anjo da morte, ele passou o sangue na verga da porta. Aleluia. Meus amados, eles fizeram pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o naufrágio na fé faz com que a pessoa não acredite mais. E a pessoa pode naufragar na fé desprezando a instrução da palavra de Deus. Provérbios 7:24. Quem vai ler? E outro também vai ler 1 Timóteo 3:9. Vamos lá, irmãos, ajudem. Acharam? Levante e leia. Prossiga. Obrigado. Agora quem vai ler? 1 Timóteo 3:9. Obrigado. Primeiro, para conservar-se a pessoa e com a consciência pura, tem que dar ouvido à palavra de Deus, tem que dar ouvido ao ensinamento, tem que ouvir com ouvido espiritual. Ouvir com ouvido espiritual é ouvir por aqui, descer aqui e entesourar a palavra bem no fundo do coração, na alma. E ouvir com os ouvidos da carne é ouvir por aqui e soltar por aqui. E no término do culto não sabe mais o que foi dito aqui. Amanhã nem se fala, não sabe mais o que foi ensinado. Isso significa ouvinte esquecido. E Santiago diz que não é para nós sermos ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, cumpridor da palavra, quer dizer, obediente nela. Então nós nunca vamos desvanecer
na fé e nem vamos manchar a nossa consciência, porque uma das coisas que é fácil fazer a pessoa naufragar na fé é manchar a consciência, ter a consciência impura, contaminada, contagiada. Então é uma das coisas que leva a naufragar na fé, talvez pela desobediência da doutrina, pela desobediência da palavra, do ensinamento, das diretrizes transmitidas, das normas transmitidas da igreja. Quando a pessoa desobedece, contamina a consciência, é uma maneira de naufragar na fé. Hoje nós temos aqui mesmo no nosso bairro, alguns tem, em outras localidades, tem, em todo lugar tem aqueles que desvaneceram na fé, naufragaram na fé, mas começou pela desobediência. É o caminho de naufragar. O naufrágio pode ser por negligência, por falta de diligência, falta de atenção e cuidado. Vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 1 e 3. Quem vai ler? Tem o livro aí na mão, acompanhe ou levante e faça a leitura, por favor. Obrigado. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo alguns nós desviemos dela, para que nunca nós naufraguemos, porque naufragar significa desviar na fé, é naufragar na fé, é cair na fé, é sucumbir na fé. Então ele desviou da fé. Mas atentando com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado, com mais dedicação, então ele nunca vai desviar. Vai ser um crente firme, fiel, enraizado em Cristo, na doutrina, no temor de Deus, e vem a tribulação que vier, vem a prova que vier, ele fica ali. Toninho, ele fica ali firme na fé, leva a sua cruz, por mais pesada que pareça ser, mas ele leva pela fé. Ele aguenta o peso da cruz, ele suporta o peso da cruz, como Jesus também fez, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que pelo gozo que ele estava proposto, ele suportou o que ele suportou? Vocês não sabem dizer? O que Jesus suportou? O peso do quê? Peso da cruz. Ele suportou a cruz por causa do gozo que ele teria em ter uma igreja resgatada com seu sangue, gloriosa, sem mancha, nem mácula, mas santa e irrepreensível. Então ele via, tudo isso ele via na sua igreja. Então ele teve um gozo. Eu vou suportar essa cruz, porque eu terei uma igreja, uma noiva, em minha companhia pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade eu terei uma igreja do meu lado, me prestando honra, louvor e glória para todo sempre. Então eu vou suportar o peso desta cruz. E suportou. Pois bem, 1 Timóteo 6, 20 e 21, para nós encerrar. 1 Timóteo
6, 20 e 21. Estamos encerrando. Quem vai ler? Amém. Timóteo, guarda o depósito que foi te confiado. Guarda. Esse depósito aqui, o que era? A fé. Depósito da fé. Guarda, Timóteo, o depósito que foi te confiado. Tenha horror dos clamores, vãos e profanos, e as oposições. Os teus opositores, Timóteo, daqueles falsos que diz que são cientistas, que estão querendo enganar por aí, você afasta deles, tem horror deles, se afaste, se aparte e guarde o depósito que te foi confiado. Porque algum dos que procederam dessa forma, desses que andam aí dizendo que eles dizendo que têm ciência, que são cientistas, que são sábios, que são entendidos, eles se desviaram da fé. Mas com você não vai acontecer isso, Timóteo. Guarde a fé. Em você eu sei que existe uma fé genuína e não fingida, como habitou na tua mãe Eunice e na tua avó Loide. Guarde esta fé, Timóteo, e você será vencedor por ela. Segunda Timóteo 1,5 diz assim: trazendo à memória a fé não fingida. Está aí? 2 Timóteo 1,5. Está aí na tua Bíblia. Trazendo a memória. O que é memória? Lembrança. Trazendo sempre na lembrança. Se lembrando sempre da fé que habitou na tua avó, habitou na tua mãe e que habita em você também. Viu? Faça sempre a lembrança disto, Timóteo. Não esqueça disso. A fé não fingida. Fé fingida é aquela. Tem gente que tem a fé fingida. Ele finge que creu, finge que se converteu, dobra o joelho e finge que ficou crente. Mas lá dentro do coração, não. Esta é fé fingida. Fingiu. Às vezes vem num apelo, vem 2, 3, 4, 5, 6. Mas dentre aqueles, às vezes, a fé não é de todos. Tem aqueles de fé fingida. E daí não permanece da igreja. Aí nós perguntamos, mas que de fulano? Que de aquela irmã? Que de aquele irmão que não está mais congregando? É aquele... já está lá sendo um joguetinho de Satanás outra vez. Por quê? Porque ele estava fingindo de ser crente. E ninguém fica aqui dentro se for fingido. Aqui só fica os sinceros, os fiéis, os tementes a Deus. Aquele que tem temor de Deus fica aqui. Aquele que tem sinceridade no coração fica aqui. Aquele que creu verdadeiramente, ele fica aqui. Porque ele sabe que daqui, aleluia, ele está justamente no caminho que conduz para o céu. E esta é a porta dos céus, diz a Bíblia. É aqui que a porta do céu se abre para a pessoa. No dizer de Jacó,
Mas se ele for fingido, ele ouve uma doutrina ou duas como essa que eu estou dando agora, e ó, cai fora, porque não aguenta. Ele não se submete, não se sujeita à doutrina. Daí, acho que eu vou lá. Aqui está muito forte a doutrina, e aqui está muito duro, mas eu acho que eu vou procurar uma outra igreja por aí. Mas se ele for sincero, ele fica aqui. Não, Jesus está aqui, eu creio em Jesus como meu Salvador, e vou permanecer nos pés dele, e vou suportar o peso da cruz, porque tem uma glória que me espera do outro lado, e vou ficar aqui. Aleluia. Vamos ficar aqui. Então, faz que nem aqueles discípulos que chegaram no Monte da Transfiguração. O que aconteceu com eles? Senhor, vamos fabricar aqui 3 tendas, 3 tabernáculos, 3 casinhas para nós aqui. Ou melhor, não para nós, uma para ti, outra para Elias e outra para Moisés. Vamos ficar aqui no monte, que é quão bom estarmos aqui. Que bom estarmos aqui neste lugar. Não foi assim que eles disseram? Quando a pessoa crê de verdade, é assim. Quão bom este lugar, né, irmão José Diniz? Tem lugar melhor do que aqui? Tem lugar que tem a segurança como tem aqui? Não. Aqui nós estamos guardados, seguro, protegido, debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo das mãos potentes do nosso Deus, do Senhor dos Exércitos, e portanto nós não tememos nada. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu nunca serás atingido. Aleluia, porque estamos debaixo da proteção do nosso Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Permanecei na fé, firmes, porque vamos adentrar daqui uma semana, já estamos num novo ano, né? E nesse novo ano, então, nós temos que caminhar pela fé, triunfar pela fé, fazer as coisas para Deus pela fé, estar na igreja pela fé, vir para os cultos, vir ouvir a doutrina pela fé, vir orar pela fé, vir contribuir na igreja pela fé, tudo pela fé, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.